Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao assunto, eu preparei uma ideia dessa aula agora aqui para nós mesclarmos tudo que nós vimos em cima de um único elemento, o cubo. Tá? Só que daí eu coloquei o cubo dessa maneira, desenhado dessa maneira, e eu quero melhorar ele conforme a gente for conversando. Logo você vai começar a entrar no assunto de geometria espacial, alguns anos você vai começar a mexer com geometria espacial, que é a geometria no espaço, e é muito comum, dentro da geometria espacial, surgirem alguns elementos. Por exemplo, aqui, ó, o cubo, como isso aqui, vocês já devem ter visto, né? Existe um brinquedo, aquele cubo mágico lá para você colocar as cores iguais nas mesmas faces. Ele é basicamente a mesma ideia. Só que aqui, como o desenho está no quadro, eu preciso justificar uma coisa. É muito comum que você vê, quando você vê uma figura espacial, a gente coloque um tracejado assim, ó. Eu vou fazer uma linha tracejada, um pontilhadinho. E muitos alunos perguntam, professor, para que serve essa linha pontilhada, né? Vocês colocam uma linha pontilhada na figura, ela serve para quê? Explico. Porque como nós não temos a ideia, né, da visão tridimensional da figura, eu preciso fazer você enxergar assim. Essa linha pontilhada é a região que está atrás, é uma linha invisível que nós não vemos. Então o que acontece? Imagine que essas partes ali elas estão atrás do cubo, você não está vendo ela. O que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó, nos pontos, certo? Que são os vértices do cubo. Perceba lá, ó, terceiro, quarto pontinho. Eu, por enquanto, vou chamar de ponto, mas o nome dele, o correto, é vértice. Então, nos pontos aqui, ó, o A, o B, o C, o D. Tudo bem? Vamos enxergar a primeira parte de cima? O que acontece, ó? Se você perceber bem, A, B, C e D, eles formam um quadrado. Esse quadrado na parte superior, ele pode ser definido como uma região plana. Ele vai ser um plano, tá? Eu posso ter um plano nessa parte superior. Como eu posso fazer o seguinte, ó, continuar. Digamos aqui, ó, parei no D, né? Eu vou colocar aqui, ó, o E, lá no fundo o F, que é onde eu não estou vendo. Daqui, ó, o G e aqui o H. Tudo bem? E aí eu quero fazer o seguinte, ó, nós vamos definir planos, certo? Nós vamos definir planos. Quais são os planos que eu tenho relacionados ao cubo? Olha só, os planos. Lembrando que o plano, eu estou falando da região plana, tudo bem? Olha só, enxergue o plano formado por A, B, C e D. Eu vou fazer o seguinte, eu vou designar o plano por 4 vértices para que você consiga enxergar ele e ter a ideia de propor, para você mensurar isso aí, tudo bem? Um plano que eu tenho é A, B, C, D. Então vou colocar aqui, ó. Dos planos, o que eu tenho? O plano formado pelos pontos A, B, C, D. Qual outro plano que eu tenho? Perceba, esse é o plano superior. Eu tenho o plano inferior, E, F, G, H. É um outro plano. O E, o F, o G e o H. É outro planinho. Plano superior, plano inferior. Olhe para o plano lateral esquerdo. Ó, estou olhando de frente para o cubo, lateral esquerdo. A, B, F, E. Vou colocar aqui, ó. A, B, F, E. Mais um planinho. Olhe para o plano lateral direito. D, C, G, H. Vou colocar aqui, ó. D, C, G, H. Tudo bem? Repito, eu estou designando pelos 4 vértices para facilitar a tua visualização. Plano superior, plano inferior, lateral esquerdo, lateral direito. Perceba, falta o plano frontal e o plano que está na parte do fundo. O A, D, H, E. Vamos colocar aqui, ó. A, D, H, E. Que mais? Planinho lá do fundo, ó. B, C, G, F. B, C, G, F. Nós atribuímos o cubo como uma figura espacial formada por 6 quadrados. Olha, ele é formado por 6 quadrados. O superior, inferior, esquerdo, direito, frontal e traseiro. Os 6 planos dele estão aqui, ó, certo? Agora, os segmentos. Perceba que a união de 2 vértices ali, ela forma segmentos. Então, eu vou colocar aqui, ó, os segmentos de reta. Ó, segmentos de reta. O que nós temos ali para os segmentos de reta? Quer ver uma coisa? Eu vou atribuir da seguinte maneira, e eu vou fazer um negocinho ali só para não me perder na contagem. Eu tenho o AB, BC,
DC e AD. Perceba que eu marquei os 4 de cima, tá? AB, vamos colocar aqui, ó, segmento AB, tem um segmento de reta AB, tem um segmento de reta BC, tem um segmentinho aqui, ó, BC, quem mais? CD em cima, CD em cima e DA ou AD, fica a teu critério. Eu vou colocar DA porque eu estou seguindo essa ordem, tá? Segmento DA. Marquei os 4 segmentos superiores. Vamos analisar os segmentos na lateral. Quer ver? Ó? O que eu tenho na lateral? 1, 2, 3, 4. Tá certo? O que eu tenho aqui? Ó? O AE, BF, CG e DH. Vou colocar aqui, ó. AE, vamos colocar embaixo, segmento AE. Quem mais? BF, segmentinho BF, segmento CG e DH, e o segmento DH. Tudo bem? Perceba lá, 4 na região superior, 4 na região lateral e tem os 4 de baixo aqui, ó. O EG, aqui, aqui e aqui. EG não, EH, HG, GF, FE. Vamos escrever eles. EH, quem mais? HG, GF, ó, GF e FE. E FE. Tudo bem? Dá pra gente fazer o seguinte, ó. Em relação aos planos, o plano dele, nós vamos usar um termo mais para frente, ó. Até colocar aqui, ó. Quando nós falamos de planos, eu estou chamando as faces do cubo. Certo? As faces do cubo. Perceba que as faces do cubo dá um total de 6 faces do cubo. Superior, inferior, lateral esquerda, lateral direita, frontal e traseira. São 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Esses segmentos que eu estou me referindo aqui, ó, para o cubo, ele recebe o nome de arestas do cubinho. Tudo bem? Perceba, 4 na região de cima, 4 na região lateral e mais 4 embaixo. Ou seja, dá um total de 12 arestas. Eu só estou colocando os nomes porque é importante que você traga em relação, pelo menos, para conhecimento. Ó, os planos são chamados de faces, então o meu cubo tem 6 faces. Os segmentos que eu coloquei ali são as arestas, só que aqui a gente tem que colocar uma ressalva. Existem outros segmentos, quer ver? Ó? Por exemplo aqui, ó, se você pensar bem, pega o A e o G. Se você liga o segmento AG, você tem um outro segmento de reta. Tá? Mas ele não faz parte de uma aresta, ele vai ser chamado de diagonal do cubo, certo? Ele tem a diagonal de A até G, ele tem a diagonal de B até H, tem a diagonal de C até E e tem a diagonal de D até F. Eu acho que vale a pena a gente colocar isso aqui também. Ó. Em relação a isso, cabe uma ressalva. As diagonais, ó, diagonais do cubo, elas também vão ser os segmentos. Elas também são segmentos. Tudo bem? Só cuidado que existe diagonal do cubo e existe diagonal da face, mas eu não vou entrar nesse mérito ainda não. Só para você entender o que é uma diagonal da face. Essa parte lateral é uma face. Ligando o C com o H eu tenho uma diagonal, mas ela está na face. Do cubo, o que eu tenho? AG é uma diagonal. Ó. O AG é uma diagonal do cubo, tudo bem? O BH é uma diagonal. BH é uma diagonal do cubo. CE, certo? E o DF. CE e o EF. São as diagonais do cubo. Mas eu também não vou entrar nos méritos das diagonais da face da tua figura. Vamos deixar isso por aí, tudo bem? Agora perceba uma coisa, eu posso atribuir, aqui acho que não vale a pena nem a gente escrever, mas a gente comentar. Existem arestas consecutivas, perceba que agora eu estou usando o termo, ó, arestas consecutivas. O que eu tenho de arestas consecutivas? A, B, BC são arestas consecutivas. A, D, DC, arestas consecutivas. B, C, CD são arestas consecutivas.
Eu posso trabalhar agora, vou ter que mudar um pouco o termo. Eu não posso chegar para você, por exemplo, e falar aqui, quer ver? Ó, falei da caneta, vou ter que pegar a caneta. Ó, pega o segmento BD e pega o segmento DH. Cuidado, eles são segmentos consecutivos, mas eu não posso usar o termo arestas consecutivas. Sabe por quê? Ó, olha só, vamos marcar uma aqui em azul. Olha isso aqui, ó, sai do A, vai até o B, sai do B, vai até o C. AB e BC são arestas consecutivas. Por quê? Porque eu tenho aresta aqui e tenho aresta aqui. Agora, BD e DH não são arestas consecutivas, porque o BD não é uma aresta, ele é uma diagonal da face. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Os termos são extremamente importantes. Da mesma maneira assim, ó, quer ver? Ó? Vou ligar aqui, ó, por exemplo, uma diagonal do cubo. Ó. Vou sair do A, vou ligar o G, do G eu vou ligar o H, tá certo? Eles são segmentos consecutivos. O AG, GH são segmentos consecutivos, mas espera aí, não são arestas consecutivas, porque o AG é uma diagonal do cubo, o GH é uma aresta, então a gente tem que tomar esse cuidado. Aqui eu tenho diagonal, aqui eu tenho aresta, mas são segmentos consecutivos e não arestas consecutivas. Gente, o que acontece? Eu peguei a ideia do cubo para essa aula justamente para trazer um complemento a mais, para a gente, né, encorpar um pouco mais a nossa aula com alguns conhecimentos. Logo mais vocês vão se deparar com isso aqui e eu já acho interessante você ter essa ideia na cabeça. Então, quando nós falamos de plano no cubo, eu estou falando das faces dele. Cuidado, uma coisa importante. Figura espacial, a gente não fala que ela tem lado. Ela não tem lado. Ela vai ter face, ela vai ter aresta e os pontinhos aqui são os vértices, são os elementos de uma figura espacial. Os segmentos que nós designamos por arestas, e cuidado, porque diagonal do cubo é um segmento, mas a diagonal não é aresta. Aresta e diagonal são coisas diferentes. E como eu falei, quando nós encerrássemos esse módulo, eu traria atividades um pouquinho mais, né, para você. O que acontece hoje? Você vai lá fazer hoje, página 119, atividades do 1 ao 5, e você vai fazer a página 120, Vamos Praticar Mais. Perceba que já dá um corpo maior em relação às atividades. Então, só voltando, só encerrando. O que acontece? Peguei o cubinho. Os pontos ali, que eu até no começo do vídeo falei que eu chamaria eles de pontos, tá? Eles são pontos, mas o nome correto deles para essa figura são vértices. Os segmentos eu tenho três tipos. Ou eu tenho a aresta do cubo, ou eu tenho diagonal da face, ou eu tenho diagonal do cubo. Posso chamar qualquer um de segmento sem problema. Todos eles são segmentos de reta. Mas, dentro do cubo, cada um deles tem o seu nome particular. Tudo bem? E daí aqui, ó, segmento, aresta total de 12, diagonal do cubo, também pode ser um segmento. Tudo bem? Espero que isso tenha dado uma luz bacana, tá? Tenha clareado a ideia. E nos vemos agora num próximo vídeo. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.